No episódio anterior de Saint Seiya, o Despertar de Atena, ao comparecer no aniversário de 16 anos de Julian Solo, Saori Kido recebeu dele uma inesperada proposta de casamento. Sem hesitar, Saori rejeita o convite e isso provoca uma enorme frustração em Julian. Alguns dias depois, fortes chuvas torrenciais abalam o mundo, provocando grandes inundações. Enquanto isso, os Cavaleiros de Bronze permanecem em coma profundo e estão sob os cuidados da imatura Atena, que está sendo protegida por Miro, o Cavaleiro de Ouro de Escorpião. Naquele momento, o mestre ancião envia um convocado urgente a Miro para que ele compareça ao santuário para a União Dourada. Depois de hesitar um pouco, Miro parte para a Grécia, confiando provisoriamente à China os cuidados de sua deusa. Hoje apresentamos a União Dourada. Miro de Escorpião, Aioria de Leão, Aldebaran de Touro e Mu de Áries estão reunidos no salão do Grande Mestre. Com os olhos piscando de sono, Miro mantém seu olhar fixo na grande estátua de Atena. Já faz uns dias que não dorme direito, e o impacto do fuso horário causado pelo teletransporte Japão-Grécia o cansou ainda mais. Os cavaleiros são homens com poderes incríveis, mas também são humanos. Aioria, percebendo o esgotamento de Miro, se aproxima dizendo que após a reunião ele pode trocar de turno e cuidar de Atena no lugar dele. Em seus pensamentos, Miro confia em Aioria, mas também conhece a si mesmo e só ficará tranquilo se ele mesmo estiver nessa missão. Para não deixar o amigo sem resposta, Miro diz que ele pode ir fazer a guarda de Atena junto dele se desejar. Não há necessidade de permanecer no santuário se Atena está fora. Sugere deixar essa tarefa a Mu, Aldebaran e Shaka, além das Amazonas de Prata e Cavaleiros de Bronze. Aioria, com certa prudência, diz que ele tem razão. Ele não quer desrespeitar as ordens do mestre ancião, mas não vê sentido nelas. Miro e Aioria são homens mais passionais, e por isso sentem mais a dor de ter lutado contra Atena. São os tipos de personalidade que acreditam mais no fazer do que no concordar. O silêncio meditativo dos dois é interrompido pelo som de abertura da porta principal do salão. Um soldado raso anuncia a chegada de Shaka de Virgem. Mu, nitidamente não desejando fazer seus companheiros esperarem ainda mais, envia um aviso telepático ao mestre ancião dizendo que todos estão a postos. De Rozan, o mestre ancião projeta e envia seu poderoso cosmo ao santuário. E naquele mesmo instante, uma ilusão criada pelo mestre ancião projeta uma imagem sua sentado no trono do grande mestre. Fazer isso não é uma tarefa difícil ao mestre ancião. Todos reconhecem, embora não possam medir, que ele possui um misterioso poder. Dizem até que nunca se pode perguntar quem é o cavaleiro mais poderoso entre os 12 dourados, pois isso é claramente um desrespeito ao poder do mestre e também falta de inteligência da parte de quem pergunta. O mestre ancião se tornou uma lenda e parece estar em um nível do qual não se pode medir se comparado aos demais cavaleiros de ouro. Seus mais de 20 séculos e meio de vida lhe geraram uma experiência que nenhum outro cavaleiro de ouro, logicamente, poderia ter sendo eles tão jovens. Quando algum curioso pergunta quem é o cavaleiro de ouro mais poderoso, sem querer ele restringe essa análise aos demais 11 cavaleiros, pois ninguém pode se comparar ao velho tigre de Rozan. Mu retira seu elmo e ao mesmo tempo em que se ajoelha ele exclama: "Eis o grande mestre do santuário." Junto disso, todos os demais descobrem suas cabeças e se entregam à genuflexão. Quando o mestre ancião olha para os cavaleiros de ouro, ele sente seu coração tremer. O mestre tem uma visão de 5 crianças diante dele.
São as mesmas crianças que se apresentaram a ele 13 anos atrás por ordem do antigo grande mestre. Depois de meditar um pouco, sua sabedoria lhe diz que naquele momento ele precisa tratar os Cavaleiros de Ouro como crianças. Sim, pois tornaram-se homens em um santuário sem alicerce. Os muitos conhecimentos de doutrina que devem ser passados aos cavaleiros não chegaram a seus corações devido ao governo corrupto de Saga. O mestre ancião sabe que a verdadeira guerra vai começar não no campo de batalha, mas ali mesmo, diante de seus olhos. Então o ancião, pedagogo, começa a narrar a história da descensão de Atena do Olimpo à Terra a primeira vez milênios atrás. Como vocês sabem, há muitos milênios houve uma guerra que abalou o planeta inteiro. Nela, os deuses do Olimpo e os titãs mediam suas forças, e esta guerra era chamada de Titanomaquia. Após a vitória dos deuses do Olimpo, este mundo que conhecemos foi dividido em 3 principais reinos. Zeus ficou com o Olimpo, Poseidon com o Império do Mar e Hades com o Reino dos Mortos. Do Olimpo, Atena nutria uma grande admiração pela vida e organização dos humanos. Seu pai Zeus, que a admirava muito por ser ela equivalente a ele em estratégia, sentiu um grande desejo de lhe confiar a terra. Como forma de agradecimento, Atena, diante de todos no Monte Olimpo, fez a seu pai uma promessa de se manter uma deusa virgem para toda a eternidade, e Zeus entendeu que lhe confiar a terra seria extremamente estratégico, já que o reino de Atena jamais teria herdeiros. Essa também foi uma forma de proteger a terra das investidas de outros deuses. Então, Atena finalmente deixou o Olimpo e desceu à terra para governar. E à medida em que encontrava homens de valor, ela foi escolhendo seus primeiros 12 guerreiros. Ainda não éramos chamados de cavaleiros, pois não possuíamos as armaduras que vocês conhecem hoje. Nossas armaduras só foram construídas mais tarde devido à necessidade de enfrentar os guerreiros que Poseidon já havia escolhido antes de Atena. Os marinas, que vestiam as chamadas escamas, foram os primeiros desafiantes dos cavaleiros. E naquela distante época mitológica, muitas pessoas sofreram por conta das lutas entre Atena e Poseidon. O sofrimento, embora faça parte da vida e amadurecimento humano, não é bem recebido por aqueles que são fracos de espírito. Então, para mostrar seu apreço pelos humanos e pelas possibilidades que eles têm de vencer e superar a si mesmos, Atena fez uma surpreendente promessa a todo o seu povo. De agora em diante, toda vez que descesse à terra, ela nasceria como os humanos. Deste modo, o bebê Atena, assim como a criança Atena, teriam que passar pelos mesmos sofrimentos que os humanos passam para amadurecer e crescer na vida. E a responsabilidade por esta missão é dada ao pontificado do grande mestre vigente. Aquele que estiver no trono deve sofrer a imaturidade do bebê Atena junto dela, a fim de que ela se transforme em uma deusa plena. Essa foi a desgraça desta era. Atena foi criada como Saori Kido, e como Saori Kido permanece até os dias de hoje. O estado imaturo de Atena, onde ela é mais humana do que deusa, se chama de Atenanice. Atenanice? Perguntam os Cavaleiros de Ouro. Essa indagação coletiva leva o mestre ancião para um estado ainda maior de decepção interna, pois nem isso os Cavaleiros de Ouro desta era sabem. Saga se encarregou de esconder até mesmo a teologia dos cavaleiros para que ninguém tivesse conhecimento profundo de nada. Ou talvez o próprio Saga ignorasse tal conhecimento, trocando tudo pela força e poder. O mestre ancião continua. Atenanice é o estado mais humano do que divino, onde nossa deusa se encontra no início de sua vida. E Atena Prômaco é o estado de completa divindade, da qual ela deveria chegar com a ajuda do grande mestre, e assim estar pronta para batalhar de igual com os outros deuses nas guerras santas que viriam. Mas a verdade é que um verdadeiro abismo a separa do que ela deveria ser. E se isso não mudar, nós todos cairemos dentro deste abismo, e o mundo todo em desgraça. Aldebaran pergunta:
O que deve ser feito em uma situação crítica como essa? E o mestre ancião continua. Assim como Atena decidiu sofrer com os humanos nascendo como uma de nós, em cada era, cada um dos grandes mestres tem também de enfrentar o grande desafio de seu pontificado. Mu completa. E no caso do grande mestre assassinado por Saga, o seu desafio foi aceitar que crianças tão jovens como nós vestissem as sagradas armaduras de ouro, destinadas somente a guerreiros de alta performance. Exatamente, confirma o mestre ancião. Com a declaração de Mu, Aldebaran, Shaka, Aioria e Miro se lembram das diversas situações conflitantes que viveram aos 7 anos de idade. Xion, grande mestre da época, tinha que preencher as 12 casas com representantes dignos. Mas diante dele haviam apenas crianças escolhidas pelas estrelas. Foi de fato uma situação que exigiu fé e sabedoria do grande mestre. O mestre ancião interrompe a si mesmo e permanece em um silêncio ensurdecedor. Mu consegue ver as lágrimas de sangue que se escondem atrás das lágrimas do mestre ancião. A decisão tomada a seguir será tão dura quanto o ato de obediência, de permanecer sentado 243 anos diante da cachoeira de Rosan, enquanto várias gerações de cavaleiros davam seu sangue para combater os novos inimigos da Terra. Mas este é o desafio do pontificado do mestre ancião. Cavaleiros de ouro, diz o mestre, as impurezas têm nome, e elas são Pégaso, Dragão, Cisne, Andrômeda e Fênix. A declaração choca Miro, Aioria e Aldebaran. Mu e Shaka não parecem tão surpresos. Miro, ainda ajoelhado, porém cheio de agitação, interrompe perguntando o que isso quer dizer exatamente. O mestre ancião explica que Atena permaneceu muito tempo agarrada a esses meninos durante sua infância, ao passo em que deveria estar sob os cuidados do grande mestre, e isso criou um vírus que está se espalhando como um câncer e matando a deusa dentro da humana. Se isso continuar, existe a possibilidade de que a revolta de Zeus e dos demais deuses do Olimpo caiam em conjunto sobre a Terra. Até a própria Atena será prejudicada. Aioria pergunta por que isso poderia acontecer. Ele quer saber o que Zeus e os demais deuses olimpianos têm a ver com isso. Mu interrompe, parecendo esconder alguma coisa. Ele diz que os Cavaleiros de Ouro podem conversar entre si para tentar compreender as coisas, mas que devem confiar no grande mestre. Aioria retruca, dizendo que por pensar assim um santuário inteiro foi enganado. E Miro, que também se levanta, endossa o argumento, afirmando que não desconfia do mestre ancião, mas entender o porquê das coisas é um direito dos Cavaleiros de Ouro. Mu não gosta da insubordinação e levanta para repreender os dois pronunciando seus nomes, mas eles ignoram. Eles querem uma explicação do anfitrião da reunião e não de outro Cavaleiro de Ouro que está no mesmo patamar que eles. Aldebaran, amigo de Mu, pede a Miro e a Aioria que se acalmem. Ele também diz que pode entender a posição dos dois, mas é certo que o mestre ancião tem uma explicação para isso. Será melhor ouvi-lo. Os 4 olham para o mestre ancião esperando uma explicação, até que ele rompe o silêncio, dizendo que os Cavaleiros de Bronze, incluindo seu pupilo Shiryu, devem desaparecer. Isso provoca uma gritante indignação em Miro, Aioria e Aldebaran. Eles não se conformam que a solução seja essa. O mestre ancião diz que por mais dolorosa que seja a solução, ela deve ser tomada. Ele afirma já ter pensado em tudo, mas enquanto esses meninos puderem ser encontrados, Saori Kido usará o poder de Atena,
mesmo que seja de modo inconsciente, para se conectar a eles, mantendo-se uma deusa incompleta. Shaka se manifesta dizendo que o mestre ancião está certo. E quando os Cavaleiros de Ouro olham para o Cavaleiro de Virgem, eles notam que os olhos fechados de Shaka são capazes de chorar. As sinceras lágrimas de Virgem causam certa anestesia nos corações agitados de Miro e Aioria. Em um piscar de olhos, o salão do Grande Mestre se tornou um imenso mar cristalino que reflete o interior de Shaka. E de suas mãos abertas, ele mostra o que fez minutos atrás. Shaka surge no quarto do hospital da Fundação Graad, no mesmo instante em que Miro foi teleportado por Kiki. Shaka se aproxima dos jovens inconscientes. Ele o faz com clara determinação e, sem nada hesitar, abre o portal para os 6 mundos. Rikudo Rini! Os corpos dos 4 jovens agora estão na palma das mãos de Shaka, como se fossem pequenas uvas na mão de um macaco. Apesar de eles não poderem ouvir nada devido ao coma, Shaka diz que seu tempo nesta terra acabou. Mas sua dignidade não pode negar o valor que os Cavaleiros de Bronze demonstraram na Batalha das 12 Casas. Pois graças a isso, muitos tiveram seus olhos abertos. Então, como ato de misericórdia, ele mesmo escolherá em qual dos 6 mundos eles devem cair. O primeiro é o inferno. Oceanos de fogo, poços de sangue, montanhas de agulhas, de medo após medos intermináveis. Aqueles que caírem neste mundo sofrerão eternamente. O segundo é o mundo dos espíritos famintos. Os que caírem nesse mundo só terão pele e ossos com o estômago inflamado. Buscarão sempre por comida e devorarão a carne morta. Passarão a eternidade devorando sem parar. O terceiro mundo é o das bestas. Nele todos serão transformados em bestas, num mundo onde o mais forte devora o mais fraco. O quarto mundo é Azura, o mundo da luta. Haverá sangue e morte. O tempo todo neste mundo terão que ficar lutando dia após dia sem nenhuma trégua. O quinto mundo é comandado pelas emoções. A felicidade, o ódio e a tristeza tornam instável esse que é o mundo dos seres humanos. O último mundo é chamado Paraíso. Mas é um lugar onde um único pensamento faz você cair no mundo das bestas, dos espíritos famintos ou do inferno. Portanto, é o lugar mais perigoso. Shaka escolhe o mundo de Azura, mas ele não envia os cavaleiros para lá. Envia somente as suas memórias. Shaka induziu a consciência dos Cavaleiros de Bronze a um coma ainda mais profundo, impossível de serem tirados por ciência humana. Dessa forma, ele separou a memória de que eles um dia foram Cavaleiros de Bronze e aprisionou tais memórias no violento mundo da luta para sempre, sem necessidade de enviar os 4 para lá e fazê-los sofrer. Parece que nada aconteceu, mas a verdade é que quando eles acordarem de seus comas, serão incapazes de lembrar de algo que foi retirado de suas mentes. É como se Shaka tivesse lhes causado um profundo e irreversível trauma. Indignado, Aioria pergunta a Shaka como ele pôde ter feito isso. Shaka diz que viu a essência do mestre ancião e viu que ela era correta, então não havia por que sua razão hesitar. E para afastar a perplexidade de sua mente, ele teve que aplicar em si mesmo os conhecimentos do Tempo-Rini, a técnica que Shaka usa para afastar a dúvida de sua mente. Mu diz que foi justamente por ter capacidade de ver a essência do outro que o grande mestre destinou Shaka para esta missão. Era como se o mestre ancião entendesse que a capacidade que Shaka possui de ver além da carne serviria de endosso para as ações do mestre ancião
diante de todo o santuário. A Ioria diz a Shaka que ele também afirmou que a essência do grande mestre era boa e não foi capaz de ver que era Saga. Essa verdade que o leão profere como um rugido mexe com o ego de Virgem. Mu acha um absurdo comparar o mestre ancião com Saga. E a Ioria diz que não está fazendo isso, e sim dizendo que o argumento de Shaka não é convincente. Miro afirma que a Ioria tem razão, e diz que a dignidade de um guerreiro é justamente as suas cicatrizes. Jogar a mente dos Cavaleiros de Bronze fora é jogar também o fato de que eles protegeram Athena no lugar deles, e isso é inconcebível. Em seu silêncio, Aldebaran se lembra que Miro prometeu à alma de Camus que cuidaria de Yoga daqui em diante, e a Ioria viu a honra de Aioro ser restaurada pelas ações de Seiya. Aldebaran pode compreender o motivo dos dois, que não são puramente pessoais, já que trata-se da relação dos Cavaleiros de Ouro com os Cavaleiros de Bronze em guerra. Mas Aldebaran também sabe que Shaka talvez tenha sido o Cavaleiro de Ouro que mais errou, sendo que ele podia ver a essência do Grande Mestre. O fato é que o touro também está confuso e não sabe o que pensar. Toda essa incompreensão é compreensível. Shaka, percebendo que Miro e a Ioria não baixaram a guarda, junta suas mãos e manifesta seu poderoso cosmo. Ele ainda está ferido pelas palavras de Ioria, mas segue convicto de que deve obedecer ao mestre ancião. Shaka diz que é triste demais Cavaleiros de Ouro ainda continuarem brigando entre si, mas não há opção. Se existe uma pedra entre o dever de um cavaleiro, esta pedra deve ser removida, ainda que sejam outros Cavaleiros de Ouro. Rikudo Rini! Com lágrimas nos olhos, Shaka conduz Miro e a Ioria à tenebrosa viagem de apresentação dos 6 mundos. Shaka diz que os dois serão enviados vivos para um dos 6 mundos, e isso deve servir como penitência para que purifiquem suas almas inquietas da incapacidade de pensar com a razão, ao invés de serem levados pelas emoções. A penitência ideal para os dois é o reino de Azura, o mundo da luta. Lá, os 2 cavaleiros vivos poderão lutar sem trégua, até que suas forças se esgotem, e eles sejam capazes de usar a mente ao invés do coração e dos punhos. Shaka diz que quando eles se tornarem seres racionais novamente, aí sim poderão sair. O portão para o reino de Azura está fechado. Miro e a Ioria estão presos.